Paz do Senhor para todos. Vamos fazer um comentário sobre a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo que encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E meus amados, nós vemos aqui nesta lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação. Mas devemos aqui fazer uma análise, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então vejamos que o Senhor, ele reconcilia o homem através de Jesus Cristo. Essa reconciliação, do grego katalage, é um dos aspectos da obra de Cristo como redenção, ou seja, vai referir-se à restauração do pecador a uma comunhão plena com Deus. O pecado e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado a hostilidade contra Deus e a alienação também. Essa rebelião, ela provoca a ira de Deus e o seu julgamento. Então, mediante a morte expiatória de Cristo, Deus, ele remove essa barreira que o pecado faz, e abre então um caminho para a volta do pecador, para que este venha ter uma comunhão com Deus. A reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo Jesus. Ou seja, o pecador ele tem que ter uma fé totalmente em Jesus Cristo. A igreja, ela recebeu de Deus o ministério da reconciliação. É o que está escrito no versículo 18 do texto que nós lemos aqui na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5. Para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com ele. Veja comigo no versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então veja que essa reconciliação é algo que tem que ser realizada, mas conquanto que o homem venha arrepender-se e ter fé no Senhor. Veja comigo rapidamente na Epístola aos Romanos, capítulo 3, no versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Veja que a fé em Jesus Cristo, como nós vemos aqui, é uma fé real, é algo totalmente concreto, algo necessário, e a fé em Jesus como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador, para que a sua salvação ela venha a surgir. Então, sem fé em Jesus, não tem como o homem adquirir
nem a reconciliação e nem está em paz com Deus. Veja comigo no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, no versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Outrora, como diz ainda o versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que a condição do homem, né, estava totalmente, irremediavelmente indo para uma condenação eterna, mas aprove a Deus, né, salvar o homem através de que maneira? Enviando o seu filho Jesus para morrer em prol do pecador, para que todo aquele que, crendo em Jesus, obtivesse a salvação eterna. É por isso que em Romanos, aqui no texto que nós lemos, no versículo 8, no capítulo 5, fala que Deus prova o seu amor para conosco. É o que depreende-se lá do Evangelho de São João, capítulo 3, no versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, ele vai revelar aqui o coração, o propósito de Deus para com toda a humanidade. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger a todos os homens, isto é, o mundo, como está descrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo, para que se salvem. Deus, ele deu o seu filho como uma oferta na cruz por nossos pecados. A expiação, ela procede do coração amoroso de Deus, não foi algo que ele foi obrigado a fazer. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, acompanhe comigo, Romanos, capítulo 8, no versículo 32, diz assim: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então veja que o Senhor, ele entregou ao seu próprio filho por amor da humanidade, para que todos viessem a alcançar a salvação. Outro ponto aqui fundamental que devemos observar é no crer. Crer em Jesus, ele vai incluir três elementos principais: a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido, a comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele, e também a plena confiança em Cristo de que Ele é capaz e também quer conduzir a todos à salvação final e à comunhão com Deus Pai no reino dos céus. Então veja aqui esses pontos, essas colocações aqui, dirige-se exclusivamente na bendita pessoa de Jesus. É por isso que no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há nenhuma maneira de se chegar até Deus, até porque na Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 5, está descrito que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meus amados, nós vemos que essa revista, essa lição aqui, quando coloca a questão da reconciliação, e vale nós observarmos que na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, diz: Em quem temos a redenção pelo sangue,
a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então veja que essa colocação aqui, esse texto, né? A base da redenção é o sangue de Cristo, né? Jesus ensinou a regeneração, né, a todos, né? Ele não ensinou a reencarnação. Cada homem tem se rebelado contra Deus, né? E diante das suas leis e diante da sua santidade, o homem tem se oposto a Deus. A queda da raça humana indica então uma origem de uma rebelião contra o Senhor. Ou seja, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos se afastaram, todos se extraviaram. Mas Deus, através de Jesus, ele vem buscar o homem para voltar a ter uma comunhão perfeita que outrora tinha, né? O cristianismo afirma que a única solução para o homem é converter-se de sua rebelião contra Deus e depositar a fé em Jesus Cristo. A salvação é mais do que uma mudança de consciência, é um processo pelo qual a graça de Deus ela vai transformando a pessoa em uma nova criatura. É o que depreende-se da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, nós temos também que observar que a salvação é exclusivamente em Jesus. Quando a pessoa está distante de Deus, ela está morta em pecados e também em ofensas. E observe que, de acordo com o texto em Isaías, capítulo 59, acompanhe comigo, Isaías, capítulo 59, o versículo 1 em diante, que é um texto bastante conhecido, né? Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então veja que o pecado, a iniquidade na vida da pessoa, ela levanta um muro, uma barreira entre a pessoa e Deus. Então, por conta dessa barreira, a pessoa ela não desfruta, ela não vai ter uma comunhão com Deus, ela não vai ter paz, ela não vai ter salvação, né? Logo, ela está caminhando para um destino que não é o reino celestial, e sim a condenação eterna. Mas Deus, no seu imenso amor, seu infinito amor, ele então oferece a salvação ao homem. Mas, como todo homem tem o direito de escolha, tem o seu livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher entre crer e obedecer ou não crer, consequentemente não obedecer. Com isso, ele vai ter que responder pelos seus atos. É por isso que Deus, ele, enquanto o homem está vivo, ele dá oportunidades. Ele quer salvar, pois ele não tem prazer na morte do que morre, na morte do ímpio, na morte daquele que vai para a condenação eterna. Ele quer salvar, mas o homem tem que ouvir essa palavra, o homem tem que crer nessa palavra, ele tem que aceitar essa palavra, mas não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos que uma vez a pessoa recebendo a Jesus, tendo essa reconciliação, esta comunhão com o Senhor, é o que depreende-se do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então veja que, quando invocamos a Deus com o coração posto em Cristo e na sua palavra, a paz de Deus ela transborda em nossa alma. E essa paz consiste em uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite.
Envolve uma firme convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus estará ativo em nossa vida continuamente. E quando colocamos diante de Deus em oração as nossas inquietações, essa paz ficará como guarda à porta de nosso coração e de nossa mente para impedir que os cuidados e angústias perturbem-nos, né? Ou seja, a nossa esperança está em Cristo, a nossa vida está em Cristo, a nossa paz está em Cristo. E em Jesus Cristo nós temos todas as coisas, tudo o que necessitamos. Aquele texto do Salmos de número 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observe que no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 27, diz assim: Deixo-vos a minha paz vou-la dou. Ou seja, Jesus ele dá a paz, ele deixa a paz. Não é uma paz, né, que o mundo oferece. E aí ele diz: Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições, no mundo passaremos por lutas, por adversidades. Mas aí, em João capítulo 16, no versículo 33, está escrito: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que uma vez a pessoa, né, reconciliado com Cristo, reconciliado com o Senhor Jesus, ela vai ter uma nova vida, ela vai ter paz, ela vai ter o perdão dos seus pecados e vai viver para o Senhor, aguardando o dia do arrebatamento. Mas, mesmo diante de uma nova vida em Cristo, nós passaremos por tribulações, por adversidades, e segundo o que está escrito em Atos capítulo 14, no versículo 22, diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja que aqueles que se dedicam a Cristo, né, como seu Senhor, e que um dia estarão com Ele no reino dos céus, hão de sofrer muitas tribulações ao longo do seu caminho, por viverem em meio a um mundo totalmente hostil, um mundo contaminado, um mundo entregue ao pecado e ao poder e ao domínio de Satanás, né? Então, por outro lado, a vida cristã, a verdadeira vida cristã, é uma contínua batalha contra os poderes do mal. E os que são fiéis ao Senhor e à sua palavra, né, e que estão dedicando-se no caminho da justiça, terão problemas, enfrentarão aflições neste mundo, terão muitas lutas, mas a palavra do Senhor é: tende bom ânimo. E Jesus irá honrar a todos aqueles que fielmente procuram perseverar no caminho. Ou seja, Jesus ele traz a paz, ele reconcilia o homem, ele salva o homem. Veja comigo aqui na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Veja que trata-se aqui de uma referência, né? Às coisas que eram totalmente contrárias a nós, mas que Jesus, ele então retira, ele tirou de nós, cravando-a na cruz do Calvário, ou seja, tornando-nos totalmente santos, puros. Por quê? Porque aquele que confessa o seu nome e o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas, reconhecendo o sacrifício vicário, expiatório, sacrificial que Jesus fez na cruz do Calvário, tem o perdão de seus pecados. Os pecados não são cobertos, são tirados da vida de todos aqueles que, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Então vejam que essa reconciliação é importante.
somente por meio de Jesus Cristo, né? Esta obra salvífica, essa obra vicária. E podemos aqui observar na epístola aos Hebreus, no capítulo 2, né, no versículo 14 e 15, que e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então vejamos que não tinha como o homem livrar-se do domínio de Satanás, não tinha como ele livrar-se, né, dessa força. Somente alguém mais poderoso, alguém que fosse santo, puro, alguém que não tivesse pecado. E somente Jesus poderia realizar esta obra pelo homem, salvando e livrando o homem de uma condenação terrível. Veja comigo também na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 25, que diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, né? Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, veja que Jesus, ele vive intercedendo por nós. Jesus, ele sacrificou-se por nós, morreu verdadeiramente, mas ressuscitou e está à destra de Deus. Veja também comigo que no capítulo 9 ainda de Hebreus, né, no versículo 11 diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Então veja que o sangue de Jesus Cristo é o ponto principal do conceito de redenção no Novo Testamento, como vai estar escrito na Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, em Efésios, capítulo 2, versículo 13, na Epístola que escreveu Pedro, capítulo 1, versículo 2, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, ou seja, Jesus, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente a fim de remover os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Pelo seu sangue, Jesus então efetuou as seguintes coisas. Primeiro, o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem. O resgate daqueles que estavam no poder de Satanás e dos poderes malignos. A justificação de todos os que nele creem, a purificação da consciência da pessoa, a fim de que essa pessoa possa servir a Deus sem nenhuma culpa e com toda a certeza de que está absolvido dos seus pecados e de sua culpa. A santificação do povo de Deus, a abertura do caminho para a pessoa chegar diretamente diante de Deus por meio de Jesus Cristo, ou seja, alcançando graça, misericórdia, ajuda, socorro e salvação. Ou seja, quando nós lemos em Atos capítulo 10, no versículo 28, veja comigo Atos capítulo 20, no versículo 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então veja que vemos aqui uma entrega total, ou seja,
a vontade de Deus de salvar o homem sendo executada na bendita pessoa de Jesus Cristo, que, uma vez entregando-se para morrer, ele iria justificar a muitos. Por que não todos? Porque nem todos creem na palavra do Senhor. Portanto, aqueles que creem no sacrifício de Jesus acabam alcançando a vida eterna. Para finalizar, deixa eu ler aqui dois textos. Um que encontra-se em Marcos, no capítulo 10, né, no versículo 45, que diz: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja que a morte de Jesus, né, ela trouxe um benefício muito amplo para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora veja aqui em Isaías, novamente, no capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, no versículo 11 diz: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja que o sofrimento de Jesus cumpriria o propósito de Deus e resultaria na salvação para os muitos que crerem. É por isso que Marcos ele faz essa colocação, para resgate de muitos, porque os muitos que creram ou que crerão, né, ou os que creem no nome de Jesus. Então o sacrifício de Jesus ele nos dá essa paz. Por quê? Porque o Senhor morreu em prol dos nossos pecados, né? E aí, como o escritor aqui ele bem fala na epístola, né, aos Colossenses, né? Aqui quando ele diz que no capítulo 2, no versículo 13, que diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, né? Então veja que o perdão dos pecados está no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, nessa morte vicária, expiatória, sacrificial, que ele fez para salvar a todos nós. Ou seja, o Senhor reconciliando o homem caído com Deus Pai. Por quê? Porque, como diz aqui na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 20 diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então veja que a humanidade e tudo mais no universo se unificam, vão se harmonizar em Cristo Jesus. Isso não significa, no entanto, que todas as pessoas sejam reconciliadas com Deus, independente da vontade delas. As pessoas que rejeitam a oferta da reconciliação feita por Cristo Jesus permanecem inimiga de Deus, como está descrito na Epístola aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante. Mas nós precisamos e devemos permanecer na fé, permanecendo firmes e fortes, porque o versículo 21 em diante diz assim: A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Ou seja, e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Então veja que devemos permanecer na fé, devemos permanecer firmes, devemos ser santos, irrepreensíveis, inculpáveis, e tudo isso nós seremos se estivermos ligados em Cristo, pois se estivermos nele, ele estará em nós, ele é a nossa paz, ele é aquele que efetua a boa obra, tornando-nos santos, né? Para Deus Pai. Nós somos a noiva santa, imaculada, irrepreensível, que será apresentada no reino dos céus. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.